Bom dia, meu nome é Edilson, sou estudante de Geografia e licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso e eu estou, é um trabalho na disciplina Regionalização do Espaço Mundial com a professora Lina, e o objetivo desse trabalho é sobre holocaustos coloniais com Mike Davis. Então eu gostaria de dividir essa apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o autor e alguns conceitos primordiais, alguns conceitos históricos. E depois eu vou falar o restante sobre esse trabalho. Holocaustos Coloniais é um livro que foi escrito por Mike Davis. Quem é Mike Davis? É a pergunta. Mike Davis ele nasceu na cidade de Fontana, Califórnia, em 1946. Ele abandonou os estudos precocemente, trabalhou, ele terminou os estudos precocemente aos 16 anos por conta de uma grave doença do pai. Trabalhou como açougueiro, motorista de caminhão e militou no Partido Comunista da Califórnia Meridional antes de retornar à sala de aula. Aos 28 anos, ele ingressou na Universidade da Califórnia em Los Angeles para estudar economia e história. Ele morava na cidade de San Diego e ele é professor do departamento de História, integra o conselho editorial. Ele é autor de vários livros, dentre eles Ecologia do Medo, Holocaustos Coloniais, O Monstro Bate à Porta e Planeta Favela. Então, esse livro de Mike Davis, Holocaustos Coloniais, aí vem a primeira pergunta: o que é holocausto? Não é verdade? Holocausto, ele remete a nossa memória ao extermínio dos judeus, não é verdade? Em todas as regiões da Europa dominadas pelos alemães nos campos de concentração. Então, esse nome Holocaustos Coloniais, ele não vai falar sobre o extermínio dos judeus, mas esse livro ele foi escrito como uma crítica ao sistema de governo capitalista, na verdade. Então, esta obra do autor, Holocaustos Coloniais, ela tenta resgatar uma história pouco lembrada pelos historiadores modernos a respeito dos desastres da magnitude planetária das fomes de 1876 a 1899 e de como as secas sincrônicas resultantes de maciços deslocamentos na localização sazonal dos principais sistemas de tempo tropical serviram como fomento das potências imperiais com o objetivo de expandir e consolidar seu domínio. Ou seja, um problema meteorológico, um problema de clima, um problema de seca foi usado para aquela classe política começar a desenvolver o seu plano. Trata-se, nos dizeres do autor, de uma ecologia política da fome, com base na história ambiental e da economia política marxista, sendo uma cronologia das histórias de subsistência que demonstra com grande maestria interligando os fenômenos em escala planetária. Grande parte dessas calamidades decorreu em parte pela desestruturação dos sistemas nativos de organização e dos sistemas tradicionais de colheita e irrigação, em parte pela inserção destes no mercado mundial a partir do século XIX. Então, neste livro, o autor constrói uma relação causal
entre os preços de grãos, as atividades das monções, principalmente na Índia, e da importância dessas para a segurança alimentar. Ok? Então eu estou tentando, com isso, relatar para vocês um pouquinho do que fala o livro, principalmente a parte 4, em que vai se referir ao Brasil, ao Nordeste brasileiro, à fome, não é? Vai falar um pouquinho sobre isso, para que nós possamos compreender o que aconteceu e qual é o reflexo disso até hoje. Narra uma história em que os camponeses, ora, viam-se sufocados por impostos imperiais, ora por políticas de racionamento de comida, lutando para equacionarem sua sobrevivência. Eu estou lendo para você aqui um resumo, através de umas pesquisas que nós fizemos, umas leituras, e isso aqui é uma síntese daquilo que nós estamos falando, ok? Visto que incorporados ao mercado internacional, não tinha condições de competir em igualdade com os consumidores europeus. Davis fala em 3 engrenagens propulsoras da fome que são explicitadas no decorrer de seu livro, e podem ser resumidas da seguinte forma: econômicas, climáticas, que são as oscilações do El Ninho, e históricas, o novo imperialismo e a expansão colonial. O livro é dividido em 4 partes, das quais resumiremos os pontos principais. As 2 primeiras realiza-se uma cronografia histórica dos anos pré-seca, assim como das políticas que avassalaram os países sob a labuta do Império Vitoriano, do imperialismo vitoriano. Ok? Preste bastante atenção. Aborda as transformações das condições de trabalho e de como as oscilações no mercado internacional dizimaram milhares de pessoas e as suas relações com os movimentos milenaristas do final do século XIX. A terceira parte do livro é dedicada às questões climáticas, desvendando as alterações que deram origem aos fenômenos do El Ninho, sua periodicidade e como estão teleconectadas as chuvas e as secas sincrônicas. Então, a parte 4, que é a última parte, que leva o nome principal do livro, a ecologia política da fome, ou seja, holocaustos coloniais, visa transplantar as correlações entre clima, história e economia para uma interpretação das marcas deixadas pelos fenômenos na estrutura social e política dos povos afetados pelos desastres ambientais e pelas políticas aplicadas aos anos de seca e de fome. Podemos realizar algumas observações básicas no livro. A primeira coloca maior ênfase na questão do livre mercado em conjugação com os fatores climáticos e o imperialismo da era vitoriana. A segunda parte, a ordem desses fatores, inverte a ordem, colocando justamente como os fatores climáticos moldam as políticas nacionais. E em terceiro lugar, viria o oportunismo das potências imperiais em aproveitar os espaços deixados pelas desordens ambientais e climáticas, muitas vezes por ela aprofundadas. Então não era, por sua vez, o livre mercado apregoado pela teoria como um todo, e sim uma ideologia sustentada por estes, mas impregnada por interesses estratégicos das potências coloniais, que agiam muito mais no sentido de justificar certas ações do que realmente prover um livre mercado real, ou seja, uma farsa. Como bem demonstra a insensatez e a hipocrisia dos administradores da Índia colonial, em impedirem as organizações locais de um mercado de preços em grãos mais baixos ou de providenciar a própria independência financeira da colônia
ou nas palavras do autor, as políticas britânicas, por mais que fossem na intenção, em geral, eram na prática algo meio que falacioso. Então, com base nessas observações, podemos incluir a questão da alteração dos modos de vida, advinda da introdução de elementos organizacionais extremos ou externos e da rapidez e brutalidade com que esses foram modificados. A importação de valores e formas organizacionais suplantou a capacidade das sociedades em resistir e responder às secas. Então, o livro fala muita coisa. Aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre a questão do Nordeste. No Brasil. O Brasil do século XIX, isso aqui já é a nossa parte do quarto capítulo, da quarta parte. O Brasil do século XIX, também um subcontinente muito visado pelo Leoninho, compartilhou duas outras coisas em comuns com a Índia contemporânea. Primeiramente, embora independente em termos nominais, sua economia, sobretudo no Nordeste, era tão dominada por investidores e credores ingleses que se tornou o clássico exemplo de uma colônia informal na literatura moderna sobre dependência econômica. Depois, o desenvolvimento econômico em escala nacional até uma interrupção durante a segunda metade do século XIX, sem nenhum aumento considerável na renda e na produtividade per capita. Enquanto o PIB teve uma vertiginosa ascensão de 600% entre 1800 e 1913 nos Estados Unidos e até de 150% no México, o crescimento no Brasil foi zero. Zero. Um fabuloso surto de café na região de São Paulo foi contrabalançado pelo igualmente espetacular retrocesso econômico do Nordeste. Como no caso do Deccan, transformou-se no que antes era a região central em uma periferia da fome. Até a zona da mata, o exuberante litoral do Nordeste sofreu um drástico declínio de nutrição quando os salários reais despencaram 60% de 1870 a 1890. Contudo, enquanto na Índia a vulnerabilidade cada vez maior à fome combinou-se com uma notável modernização da infraestrutura nos finais do século XIX, a história moderna do sertão impressiona pela ausência de qualquer papel significativo do Estado no desenvolvimento até a década de 1990 e a ameaça da Revolução. Então, em síntese, para encerrar essa apresentação, o autor faz uma severa crítica ao capitalismo. Esse sistema de governo que tanto se fala, que tanto se discute, como se fosse uma coisa boa, como se fosse a solução. Mas, na verdade, o que o autor fala sobre o capitalismo é que ele se aproveita da vulnerabilidade das pessoas, das condições econômicas e de que o governo não tem nenhum tipo de intenção de mudar isso. O governo aproveita, o sistema capitalista aproveita da seca, da fome, da miséria para implantar o seu sistema de domínio, de produção, e dentre eles está o agronegócio e outros mais. Então eu quero encerrar essa minha apresentação agradecendo a você pelo tempo que você passou me ouvindo. Espero que tenha contribuído muito para a elucidação desse tema, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe.